Por que a MTV não exibe mais videoclipes? Essa é uma pergunta frequente desde os anos 2000, mas hoje há uma pergunta ainda maior. A MTV ainda existe? O canal revolucionou a indústria da música, mas hoje é apenas uma sombra do que era. As pessoas já gritaram, eu quero minha MTV. Milhões estão desligando agora. O que deu errado? No Infographics Show de hoje, o motivo do fracasso da MTV não perca. Você está passando pelos canais pela primeira vez em anos, forçado a este relíquio do passado porque sua internet e serviços de streaming estão fora do ar. Enquanto você rola sem pensar, algo faz você parar abruptamente. Sua mandíbula cai. A MTV ainda existe? De início, uma onda de nostalgia te invade. Você recorda os dias em que a MTV estava sempre presente, mostrando clipes, influenciando a cultura pop. Você espera, na esperança de reviver um pouco daquele tempo. Você vê o que realmente está acontecendo. O canal era quase irreconhecível, uma relíquia desvanecendo de sua antiga glória, agora falhando. Mas para entender por que a MTV desmoronou, primeiro precisamos entender por que ela dominou o mundo. O canal de televisão musical MTV chegou às televisões nos Estados Unidos da América logo após a meia-noite, em 1º de agosto de 1981. Na época, poucos acreditavam em seu sucesso. Um canal dedicado inteiramente à música parece uma aposta arriscada. Então veio seu primeiro videoclipe, Video Killed the Radio Star dos Buggles, uma escolha ousada que enviou uma mensagem clara. Os videoclipes não eram apenas entretenimento, eles estavam prestes a revolucionar a indústria. Até então, cantores e bandas raramente criavam videoclipes separados para suas músicas. Afinal, por que eles fariam isso? Onde eles seriam exibidos? A música era tocada no rádio, em discos e em cassetes. O termo videoclipe ainda não existia. Na época, a revista Time descreveu a programação da MTV como discos de vídeo, gravações atuais ilustradas por videoclipes de 3 ou 4 minutos. Parece um alienígena tentando explicar os videoclipes da Terra para seu soberano. Os videoclipes trouxeram um novo desafio para a MTV em seu início. Literalmente, não conseguia encontrar videoclipes suficientes para tocar. No início, o canal só tinha entre 150 e 250 videoclipes. Queríamos dizer registros em vídeo com gravações atuais. Poucos eram de artistas populares. Com programação 24 horas, a MTV consumia seus videoclipes rapidamente, repetindo-os várias vezes em pouco tempo. E para piorar as coisas, as principais empresas de cabo nem sequer queriam transmiti-los. No entanto, a MTV recebeu uma última chance de sucesso, uma linha de vida de 2 milhões para virar o jogo. Com esse dinheiro, lançaram a icônica campanha Eu Quero Minha MTV, com megastars como Mick Jagger e The Police, instigando jovens a exigirem a MTV de suas operadoras de cabo. E funcionou. A MTV foi oferecida na maioria dos pacotes de cabo, ganhando mais público e bandas. Executivos de gravadoras notaram que produzir videoclipes lhes daria exibição gratuita na MTV, impulsionando as vendas de álbuns. O canal prosperou, impulsionando as carreiras de nomes agora famosos como Michael Jackson, Madonna e Guns N' Roses. Muitos argumentam que os incríveis vídeos de Michael Jackson para Beat It e Thriller, entre outros, foram uma grande razão pela qual a MTV disparou em fama. As gerações mais velhas geralmente não entendiam o propósito do canal ou o julgavam ativamente. Naquela época, a MTV tinha fama de ser jovem e rebelde. Craig Marks, autor de um livro sobre a história da MTV, disse que pensavam que o canal era formado por viciados em cocaína e rock and roll e, de certa forma, estavam certos. Com grandes estrelas do rock e pop promovendo a MTV e pais odiando, o canal rapidamente se tornou um enorme sucesso entre adolescentes e jovens adultos. A MTV não era apenas sobre videoclipes. Ela apresentava entrevistas exclusivas com estrelas do rock, performances ao vivo de artistas famosos e lançou o Video Music Awards, VMAs, que se tornou uma das maiores noites da indústria musical. Apesar das dúvidas dos céticos, a MTV obteve êxito. Então, o que aconteceu? Parte do problema é algo que você pode ter notado enquanto procurava pela MTV. Há muitos canais para escolher. Em 1980, um ano antes da estreia da MTV, havia 28 canais a cabo. A partir de 2022, havia 126 canais a cabo.
incluindo o canal Cowboy, focado em rodeios e esportes ocidentais, e o Fuse, o canal que exibe programas de televisão que ninguém nunca ouviu falar. Alan Hunter, um dos VJs originais da MTV, diz que o mundo a cabo explodiu nos anos 90. A MTV foi obrigada a mudar devido à grande competição por atenção. Você não podia continuar a vender apenas a mesma coisa. A MTV enfrentava tanto mais competição em geral, quanto novos canais de música. VH1 Video Hits, lançado em 1985, visando um público mais velho. Enquanto isso, a Country Music Television televisão de música country estreou em 1983, atendendo aos fãs de country. De volta a você aguardando um videoclipe na MTV para descobrir o que os jovens estão ouvindo atualmente. Então você espera e espera e espera. Ao pressionar o botão guia para verificar os próximos videoclipes, você se depara com horas de um único show, absurdos, intercalados com reality shows como The Challenge. Quando os reality shows e programas de comédia surgiram, o que aconteceu com a música? O fato de a MTV não tocar mais música, ou muita música pelo menos, como veremos em breve, se tornou uma piada. Em 2004, a banda Bowling for Soup cantou a música 1985, que diz que naquela época havia U2 Blonde e música ainda na MTV. Claramente, a MTV vinha eliminando os videoclipes gradualmente por um tempo. Em 2000, o canal tocava 8 horas de música diariamente, mas em 2008, esse número caiu para 3 horas por dia. Mas por que eles abandonariam a marca que os tornou famosos? Bem, pelo mesmo motivo que suas redes sociais e empresas de tecnologia favoritas todas decaíram, dinheiro. O modelo de negócios inicial da MTV foi a razão de sua decadência. Mesmo com a concorrência de redes e canais de música, a MTV exibia incríveis vídeos dos maiores artistas do momento. Mas isso tornou o modelo realmente instável. O que acontecia quando Van Halen, Michael Jackson ou Madonna não lançavam um novo videoclipe de sucesso porque estavam ocupados trabalhando em seu próximo álbum, um processo que muitas vezes levava anos? O canal deveria tocar artistas menos populares e conhecidos, muitos dos quais não tinham recursos para produzir videoclipes extravagantes, reduzindo as opções disponíveis. As classificações e os dólares de publicidade diminuiriam temporariamente, mas disparariam após o novo vídeo de Bon Jovi. As gravadoras, nada generosas, passaram a se ressentir por investirem em videoclipes apenas para entregá-los gratuitamente à MTV. Impulsionava as vendas, mas ainda era arriscado. Às vezes o vídeo rendia muito, mas outras vezes fracassava. Com o tempo, as gravadoras ficaram menos dispostas a arriscar, mas o real problema era o dinheiro publicitário. Os vídeos tinham de 3 a 4 minutos, facilitando aos espectadores mudarem de canal quando um novo começava. A MTV também tocava muitos gêneros de música. Um fã de pop poderia mudar de canal assim que um vídeo de rock começasse, um fã de rock poderia sair quando um vídeo de hip hop aparecesse, e assim sucessivamente. A MTV percebeu que, se quisessem atrair mais dólares em publicidade, precisariam de programas mais longos, ou seja, programas de meia hora. Eles iniciaram com programas ainda relacionados à música, como Yo! MTV Raps no final dos anos 80, mas eventualmente eles decidiram mostrar as vidas reais da geração que queriam atrair com a forma mais sofisticada de televisão, os reality shows. Em 1992, a MTV estreou The Real World, o programa que os historiadores da televisão acreditam como causador do boom dos reality shows. Embora possamos olhar para trás agora como o começo do fim, para a MTV The Real World foi um enorme sucesso. Embora tivesse semelhanças com os reality shows de hoje, as primeiras temporadas de The Real World abordaram temas sérios que importavam para os jovens. Pegue a terceira temporada ambientada em São Francisco. Pedro Zamora, um ativista da síndrome da imunodeficiência adquirida, era um dos membros mais proeminentes do elenco. Numa época em que a síndrome da imunodeficiência adquirida era muito estigmatizada, a história de Pedro deu ao público um raro olhar sem filtros sobre como era viver com a doença. Jovens de todo o país seguiram assistindo, não só pelo drama, mas pelas histórias humanas verdadeiras. Mas para manter a audiência, os produtores tentaram reunir elencos e situações que criariam cada vez mais drama, degenerando as temporadas no tipo de reality shows que amamos odiar hoje. O melhor, programação de reality shows era barata. Você não precisa de muito dinheiro
para gravar pessoas carentes de terapia e sono tomando decisões terríveis. Para ser justo com a MTV, essas decisões não eram apenas baseadas na ganância. Era uma empresa que precisava se manter à tona. Segundo o ex-produtor da MTV, Michael Alex, há um conflito entre a perda cultural e a MTV, como um negócio tentando sobreviver. O canal se agarrou à música o máximo que pôde. Com a MTV priorizando reality shows e reduzindo a exibição de música, seu apelo original começou a enfraquecer. O canal se distanciou tanto de seu passado musical que, em 8 de fevereiro de 2010, removeu completamente as palavras Music Television de seu logotipo. A queda de exibir a performance acústica de Kurt Cobain para shows prestigiosos como Teen Mom e Jersey Shore foi rápida e aparentemente irreversível. Você ainda assiste MTV esperando ver se alguma música será transmitida? De repente, um videoclipe é transmitido. Você pode conferir as pilhas mais recentes, ver os artistas em destaque, e o vídeo é do Guns N' Roses, que seu pai tocava a caminho da escola. Isso pode não ser a última novidade em música, mas é mais provável encontrá-los na MTV do que qualquer artista no topo das paradas atualmente. A MTV passou de ser o canal da juventude para ser o canal de lembrar a sua juventude. Ela lançou uma rede spin-off, a MTV Classic, que toca videoclipes dos anos 80, 90 e 2000, deixando de fora a maioria da geração Z e toda a geração Alpha. É evidente a falta de empenho da rede em atrair um público mais jovem. Em 2015, jovens entrevistados sobre seus hábitos de visualização confirmaram que não consideravam mais a MTV uma opção legal. Além disso, a geração Z e os millennials, públicos-alvo de um canal musical, raramente assistem televisão a cabo atualmente. Isso afetou todos os canais a cabo, especialmente aqueles que atraem os jovens, como a MTV. Segundo pesquisa da Hub Entertainment Research, espectadores de 13 a 24 anos dedicaram apenas 16% do tempo à televisão tradicional, mas 21% assistindo vídeos online não premium, principalmente no YouTube. O YouTube é tão popular que é a primeira plataforma de streaming a ultrapassar 10% do tempo total de visualização da audiência, segundo o relatório Gauge da Nielsen. E o YouTube é outro grande fator no declínio da MTV que abordaremos em breve. O problema é que mesmo as gerações mais velhas que a MTV queria atrair estão se desligando. A Nielsen fez os cálculos para a demografia de 18 a 49 anos, e eles são ruins. Em 542 mil, cerca de 542 mil pessoas nessa faixa etária assistiram a MTV no horário nobre. Em 2014, esse número caiu para 497 mil pessoas e em 2015 acabou sendo cerca de 361 mil. Calculamos que houve uma queda de 34% na audiência em 2 anos. A tendência de afastamento dos jovens é refletida até no VMAs, premiação iniciada pela MTV. Eles passaram de um show repleto de estrelas e muito assistido para eles ainda estão fazendo o VMAs. O VMAs de 2024 foi, em grande parte, uma homenagem a bandas e músicos que atingiram o auge da popularidade há 15 a 30 anos. Red Hot Chili Peppers, LL Cool J e Busta Rhymes, entre outros. Segundo um artigo da Vox, a marca que já representou a vitalidade da cultura jovem parece estar estagnada no tempo. E quanto aos artistas mais populares de hoje, onde eles estão? É um reflexo da baixa opinião sobre os VMAs o fato de que em 2020 artistas de topo como Billie Eilish, Harry Styles e Megan Thee Stallion nem sequer comparecerem à premiação. E por que eles fariam isso? O público-alvo deles não os assiste e talvez nem saibam que o show de premiação ainda existe. Em 2000, os VMAs tiveram 9,85 milhões de espectadores, apesar das questionáveis escolhas de moda da época. Observando você, bronzeados falsos e jeans de cintura baixa, até 2023 esse número caiu para apenas 913 mil. Isso é menor que um comentário típico de vídeo no YouTube. Os espectadores jovens desligaram a MTV Music e se importam menos com sua programação de reality shows por 2 motivos. A Netflix está construindo um império de filmes com decisões ruins, disponíveis aos espectadores a qualquer momento. Por que esperar pela reprise de Jersey Shore em um horário específico? Em segundo lugar,
muitas sensibilidades dos reality shows da MTV, como a música do canal, ficaram congeladas no tempo. Você percebe isso quando continua assistindo ao canal e de repente The Challenge começa. Lembra desse programa? Está no ar há muito tempo, uma mistura de Big Brother e Survivor. Enquanto você assiste, um cara chamado Zack aparece e começa a desabafar sobre como as mulheres foram criadas apenas para ter filhos e os homens são a espécie superior. Talvez seja apenas um produto de sua época. Ele verificou a data de produção do episódio. 2019 e o quê? As mudanças de atitudes da sociedade, especialmente entre a geração Z, tornaram muitos dos programas originais da MTV constrangedores. Os reality shows do canal definiram o tom nos anos 90 e início dos 2000, e não mudaram muito desde então, mesmo com as mudanças nas atitudes sociais. O desafio foi criticado pelo sexismo flagrante, racismo e homofobia de muitos participantes, muitas vezes permitidos pelos produtores e exibidos na edição final. Suzy Meister, ex-participante de um dos reality shows mais longevos da MTV O Desafio, compartilhou sua história de comportamento misógino horrível no programa. Ela recorda que os homens da casa insultavam, agrediam e assediavam sexualmente as integrantes do elenco e da equipe de forma rotineira, expondo-se sem aviso. Uma coleção de comportamentos que hoje seriam chamados de assédio. Segundo Meister, no desafio, as mulheres eram frequentemente submetidas a assédio sexual, nudez e toques indesejados pelos participantes masculinos. Se reclamassem, eram lembradas de que muitos gostariam de estar em seu lugar na casa. Você pode estar pensando que há muita misoginia em reality shows da Netflix, como Too Hot to Handle. Embora esses programas existam, eles são produzidos em uma era diferente, onde a misoginia casual, a homofobia e o racismo não são mais tolerados. Como resultado, esse comportamento é raro ou, no mínimo, nunca aparece no corte final. Os produtores atuais sabem que incluir isso afastaria os espectadores, especialmente os mais jovens. Isso revela um dos principais motivos do fracasso da MTV. Você ainda guarda um ótimo videoclipe para iniciar. Cada intervalo comercial parece eterno, e então a mensagem te atinge. Por que esperar? Você pega seu iPhone, abre o YouTube e em 5 segundos está assistindo exatamente o que quer. Quer o videoclipe oficial? E aí, curte mais shows ao vivo? O YouTube permite encontrar e assistir o que você quiser instantaneamente. A MTV não conseguiu acompanhar a era digital. Tudo começou com o iPod. Para os muito jovens, para lembrar, o iPod era como um iPhone sem as funções de telefone e internet. Apenas toda a sua coleção de música no seu bolso. Antes disso, você estava preso com tocadores de 400. Se quisesse mudar de música ou artista, era melhor ter outro 400 à mão. As pessoas não levavam toda a sua coleção de música para todos os lugares. O iPod mudou isso para sempre. As pessoas baixavam músicas online, não precisando mais ir até a Tower Records, outro negócio destruído pela era digital. Então, por que esperar a MTV tocar os hits do momento, se você pode baixá-los e ouvi-los a qualquer hora? Se você quisesse ver o novo clipe da sua banda favorita, seria legal esperar a MTV passar e assistir lá. Porém, anos depois, o YouTube surgiu, marcando o início do fim da MTV como era conhecida. Cada videoclipe produzido era postado no YouTube, disponível com um clique. E infelizmente, para a MTV, sua empresa mãe, Viacom, não levou a crescente competição do YouTube ou da internet em geral a sério. A MTV News, fenômeno cultural nos anos 80, ficou ainda mais icônica por suas reportagens aprofundadas e coberturas das mortes de ícones da música como Kurt Cobain, Tupac e Biggie Smalls. O YouTube, lançado em 2005, rapidamente ganhou popularidade entre os jovens. Com uma conexão à internet e uma câmera de vídeo, a ideia era que qualquer um pudesse criar conteúdo e fazer seus amigos ou públicos muito maiores rirem no YouTube. Com o tempo, canais mainstream e redes de notícias também começaram a fazer upload de clipes para o site online, percebendo que poderiam alcançar públicos muito maiores, especialmente os jovens. Mas a MTV News só postou seu primeiro vídeo no YouTube nos anos 2010. Naquela época, outros grandes canais de música já estavam estabelecidos, e os vídeos do YouTube da rede nunca ganharam o público que queriam. Até hoje,
A MTV News tinha 572 mil inscritos, mas isso não importava, porque em 2023, a empresa-mãe Paramount encerrou definitivamente. Mesmo com grandes artistas como Janelle Monáe, Zara Larsson, Charlie Puth e Mike Shinoda do Linkin Park na MTV News, seus vídeos raramente passavam de 30 a 40 mil visualizações, com muitos não chegando a 2 ou 3 mil. Assim, nem tudo pode estar perdido. Alguns acreditam que se a MTV abraçar seu verdadeiro público, os millennials mais velhos e a geração 10, poderia aumentar a audiência com programação nostálgica. Afinal, essa geração ainda se lembra de quando a MTV era relevante e eles também tendem a assistir televisão a cabo. Se a MTV deixar de fingir que é voltada para os jovens e se inclinar para a nostalgia, ela pode fazer um retorno. E os executivos da rede estão começando a aceitar essa ideia. Em 2018, eles relançaram o icônico programa Jersey Shore, como Férias em Família Jersey Shore. No mesmo ano, eles também anunciaram que em breve estreariam novos começos de The Hills, uma versão relançada do programa de 2006, que tornou Lauren Conrad e Kristen Cavallari nomes conhecidos na época. E parece estar funcionando. Reality shows como Love and Hip Hop, Atlanta e Caught in the Act, Unfaithful, deram à rede sua maior audiência diária desde dezembro de 2022. Enquanto isso, a 40ª temporada de The Challenge em 2024 obteve suas melhores classificações em 3 anos, um aumento de 49% em relação à temporada 39 entre a demografia de 18 a 49 anos. Porém, alguns argumentam que o aumento de classificação está mais relacionado às greves dos roteiristas e atores que paralisaram a produção de televisão por quase um ano do que com a nova estratégia da Mil Televisão. Além disso, a MTV não pode depender apenas da nostalgia. Sem atrair novos espectadores, o futuro da rede não parece promissor. Segundo dados de janeiro de 2025, a MTV é o 42 o canal mais popular na televisão, com uma audiência semanal de apenas 167 mil pessoas durante o horário nobre. E essa foi uma de suas melhores semanas até agora, em 2025. O icônico canal de música, ou ex-canal de música, parece estar prestes a encerrar suas atividades permanentemente. A MTV não é mais o que costumava ser. O que você acha que deu errado com a MTV? O excesso de reality shows, a redução dos videoclipes ou algo diferente? Compartilhe o que você pensa nos comentários. Enquanto isso, confira este vídeo sobre por que a Starbucks está falhando aqui, ou este outro vídeo sobre por que o McDonald's está seguindo o mesmo caminho.